Estamos ao vivo, esperando aí mais pessoas chegarem. Eu vou colocar aqui o tema. Como foi o tema que a gente botou? Mitos e verdades sobre sustento missionário. Sustento missionário. Ops. Cadê? Fixei. Tá. E aí, pessoal? Já entrou? Tudo bem? Vocês estão vendo um comentário fixado aí? A gente começa a live e o cachorro começa a latir, né? Incrível isso. Então, uma boa noite para vocês. Vamos entrando. O áudio tá bom? Tá, vocês estão ouvindo bem? Comenta aí, por favor. Se vocês estão ouvindo legal, se tá tudo tranquilo aqui para vocês. Hoje nós vamos falar sobre um tema que é muito importante, que na verdade já pode ser um obstáculo para muitas pessoas que já tiveram na vida esse desejo de serem missionários e encontraram na grana, né, nas finanças aí um obstáculo. Ou também uma live para você que é pastor, para você que é líder de missões na sua igreja, poder aprender mais e repassar, né, para a visão da sua igreja, ou mesmo você que é só um cristão, você não é um pastor, você é um cristão de qualquer igreja, de qualquer denominação, e agora você está entendendo que deve também se engajar na obra missionária, né? Você ouve muito sobre isso, mas você quer dar um passo prático sobre isso. Então, essa live é para você, seja você um pastor, um missionário ou não, tá? Então, fiquem aí com a gente, porque no final a gente junto, na verdade, vamos lançar uma grande novidade para vocês. E era isso. Então, e aí, o que a gente faz agora? Agora a gente se apresenta. É mesmo, né? Talvez tenha alguém que esteja nos assistindo aí e não nos conhece. Eu sou Lucas Martins, esse aqui é o meu Instagram, que provavelmente você me segue, já que essa live apareceu para você. Ou você está assistindo depois, né? Eu sou missionário da CRU, trabalho com estudantes universitários já há 8 anos, mas como missionário, né, de carreira, missionário de tempo integral, há apenas 2 anos. Eu sou a Adriele, mais conhecida como Adri. Tenho 22 anos, sou baiana, moro aqui em Fortaleza há quase 3 meses. E sou missionária da CRU há exatamente 1 ano. Exatamente 1 ano. Isso mesmo. A gente casou no meio da pandemia, para quem não sabe. Tem o nosso casamento aí, vocês podem assistir lá no meu canal do YouTube também. Muita gente viu, muita gente gostou. E é isso, tá? Estamos casadinhos aí há 2 meses e um pouquinho, né? Sim. Então, gente, como prometido, hoje nós vamos ver aqui 5 mitos, né? 5 mitos sobre a vida financeira dos missionários. E nós somos 2 missionários que já ouvimos muita coisa por aí, nas nossas igrejas, fora das igrejas, na boca do povo. E hoje a gente vai destruir alguns mitos sobre a vida financeira dos missionários. A gente vai abrir a caixa preta dos missionários e falar mesmo, né? Que a gente gostaria que vocês soubessem, tá bom? Então, ainda dá tempo de convidar os seus amigos. Clique aqui nessa setinha que está aqui embaixo, né? E envie essa mensagem para alguém. Inclusive a gente está fazendo isso agora mesmo, né? Envie essa live para uns 3 amigos aí que você acha que poderiam se interessar por esse conteúdo, tá? Tem uma setinha aqui, tá vendo? Aqui embaixo. Acertei? Por aqui, né? Não, o deles é pra cá. O deles é mais pra cá, né? Então ainda dá tempo de você divulgar para os seus amigos, tá bom? Então pode interagir nos comentários, pode zoar, pode fazer meme,
pode tirar print, postar nos stories e marcar a gente, né? Fique à vontade, a gente adora essas coisas. E vamos compartilhar o story de vocês também, rindo também, zoando. Então fiquem à vontade para interagir bastante com a gente, tá bom? Então, vamos lá para os 5 mitos tão esperados sobre a vida financeira dos missionários. O primeiro, eu já dei o spoiler no meu Instagram, né? Um pouco mais cedo eu falei, né, do primeiro, que é: os missionários devem passar necessidade. O que você acha? Eu acho que missionário é crente como qualquer outra pessoa. E se missionário passa necessidade, todo mundo tem que passar também. Exatamente. Porque o missionário exatamente deve ser aquele que vai para os países que são mais carentes. Porque ele não pode ir para um país como, por exemplo, um país europeu ou o próprio Estados Unidos, né? São países que também dá para fazer missões lá, inclusive. É um campo que é muito necessitado, o campo da Europa, né? Campo urbano em geral, né? Campos urbanos em geral, mas esse tipo de missionário que trabalha nesses países fazer missões na Itália. Então é muito fácil, né? Como se fosse fácil mesmo, como se missionário tivesse a obrigação para ser missionário de estar lá na zona rural de Guiné-Bissau. Não estou falando que não precisa, mas precisa também em todos os lugares, em todas as cidades, né? Sejam ricas, sejam pobres, sejam mais ou menos. Inclusive, em países mais desenvolvidos, né? Países da Europa, dos Estados Unidos, Austrália, são países que têm mais dificuldade de evangelização do que países pobres. Porque são países ricos, em que as pessoas já têm o Deus como seu dinheiro, como seu poder. E em países pobres, não. Em países pobres, as pessoas já estão necessitadas de coisas, né? Então, quando ela entra em contato com o evangelho, existe uma aceitação muito maior do que em países europeus. E eu ouvi isso de amigos que foram mesmo em projetos para a Itália, para a França, do grande secularismo que tem nesses lugares. Sim, exatamente. Tem assim, é um mundo, como chamam, né, de pós-cristão. Eles já viveram as coisas que nós estamos vivendo hoje, de ter muita igreja, uma igreja em cada esquina. Eles já viveram tudo isso. E agora eles estão na fase de dizer algo assim: nós não precisamos disso. Nós já vivemos isso e agora nossa sociedade não precisa mais de igrejas, né? Inclusive tem pastores pentecostais que pastoreiam igrejas reformadas, pastores reformados que pastoreiam igrejas pentecostais. Eles não ligam tanto para isso. Não é uma questão, né? A gente que tem ainda o luxo de discutir por essas questões. Lá eles estão mais unidos, mais engajados, porque eles estão em muito menor número, né? Então, assim, missionário deve passar necessidade? Bom, se ele está numa situação, eu acredito que a maioria dos missionários está disposta a passar necessidade, sim, para alcançar pessoas, né? Passar fome, passar sede, passar frio, ser perseguido, ser torturado e até mesmo morrer para que mais pessoas conheçam a Cristo. Todos nós somos capazes disso, todos nós somos passíveis de passar necessidades, né? E a gente está disposto a fazer isso, faz parte do nosso chamado essa disposição. Mas, quando uma pessoa que não é missionário fala isso, geralmente ela tem em mente o quê? Que missionário deve passar necessidade como o ideal, né? Como sendo o ideal. Então esse é o problema, né? É claro que a gente não vai chegar no campo dirigindo a BMW, lá nos estudantes, a gente trabalha com estudantes universitários, a gente não vai chegar no campo dirigindo uma BMW, mas a gente foi chamado para ser testemunha fiel da provisão de Deus, né? Então, não, nem 8 nem 80, né? Nem dirigir uma BMW, mas nem também passar fome e sede, como se isso fosse o ideal para a vida missionária. Isso não é o ideal, né? Na verdade, na nossa experiência, a gente tem visto que quando o missionário está com sustento baixo, ou seja, quando ele deve ganhar, 3 mil e ele ganha 1.000, quando ele está com sustento baixo, a gente percebe que o ministério dele também vai mal, porque ele está preocupado, ele vai ter que trabalhar por fora, vai ter que... Então, a preocupação consome, né? Consome a mente dele e ele não vai poder se dedicar ao ministério. Já quando o missionário está com sustento completo, aí sim, aí ele vai poder se doar 100% para aquele campo. E vamos então para o segundo mito. O primeiro mito
Essa mentira foi: os missionários devem passar necessidade. Nós vimos que isso é um mito. O segundo mito é... Esse é seu agora? Não, esse é seu. Ainda é meu? Mas pode falar também. Os missionários deveriam trabalhar para se sustentar e fazer o ministério no tempo livre. Nossa, esse é um dos que eu mais escuto, né? Ah, mas Paulo, o apóstolo Paulo, fazia tendas, então você também, Lucas, deve fazer tendas. E aí é para se sustentar, para ter uma estabilidade financeira. E no tempo livre, quando der, no final de semana, né, à noite, você faz o ministério. Só que, gente, tem algumas pessoas que Deus chamou, não foi para se doar apenas no tempo livre, foi para se doar por completo, né? Por exemplo, os primeiros discípulos, né? Jesus não falou: bom, vocês pescam, né, 8 horas por dia, e aí à noite vocês vêm e me seguem. Ele falou: não, vocês largam tudo e me sigam, né? Ele falou lá para Mateus, né? Você trabalha aí meio período e no outro período você me segue. Não, algumas pessoas Deus realmente chama para um compromisso completo em tempo integral. Foi assim com os levitas, com os apóstolos, e é assim com os missionários até hoje, né? Ele não chama apenas a gente pela metade. Claro que em alguns países, em alguns contextos, alguns países você só vai conseguir entrar se você tiver um trabalho. E aí você vai trabalhar e ser missionário, digamos assim, como um detalhe da sua vida ali. Você vai ser missionário por meio do seu trabalho, mas países da Ásia, né, você só vai conseguir entrar se você tiver um trabalho mesmo. Você vai entrar como nutricionista, tá? Então o Wesley falou uma coisa interessante aí, né? Paulo fazia tendas, porque a igreja não chegava junto. Essa é uma boa teoria, tá? Não é a única teoria, mas é um fato que ele não fez tendas o tempo inteiro. Ele não fez tendas em todas as cidades, tá? Ele só fez tendas em Tessalônica. Lembra que os irmãos lá estavam preguiçosos, não queriam trabalhar, então ele trabalhou, né? Ele não pediu ofertas, ele trabalhou para dar também um exemplo, né? Ele fez tendas em Éfeso, ele trabalhou em Éfeso, né? Porque lembra lá quando ele vai para a cidade de Éfeso, que ele quebra o comércio dos ídolos, né? O comércio lá das estátuas, etc. Ele quebra esse comércio, ninguém vai comprar. Na verdade, queimam tudo e a cidade tem um grande prejuízo. Então, uma crítica que ele teve que ouvir é que ele estava pregando visando apenas o lucro pessoal, tá? Então, essa foi uma crítica que ele ouviu. E aí, ele teve que então trabalhar para fugir dessas acusações que na verdade eram falsas. Ele não estava pregando visando o lucro pessoal, prova disso é que ele também estava trabalhando. E a outra cidade, né, talvez seja mais conhecida, Corinto. Ele fez tendas em Corinto. A gente vê isso lá em Atos capítulo 18, e nós vemos que quando ele estava fazendo tendas, ele pregava apenas aos sábados, só no sábado na sinagoga. Porém, quando, se não me engano, Barnabé e Timóteo chegam com, ou é Silas e Timóteo, não me lembro agora, chegam com ajuda financeira, Paulo recebe essa ajuda financeira e passa a se dedicar ao ministério todos os dias. Então perceba que assim que a igreja chegou junto, Wesley, ele começou a ser missionário em tempo integral imediatamente, provando então que fazer tendas não era a regra, mas sim era uma exceção, tá? Então é claro, gente, Paulo vai dizer que receber ofertas era um direito dele, ele vai dizer isso em 1 Coríntios 9, mas que ele abriu mão desse direito, né? Ele vai falar que receber ofertas, né, ou melhor, dar é melhor do que receber. Ele vai falar que ofertar em missões é uma oportunidade de ajudar, é uma oferta que é dada ao próprio Deus, não só àquela pessoa, e é uma bênção para o próprio doador também. Não é só uma bênção para quem recebe, mas é uma bênção para quem dá. Tanto é que ele fala, né, mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Claro, essa não é uma crítica a esses missionários que viajam, que vão morar nesses países que precisam trabalhar, essa não é uma crítica, óbvio. Deus chama pessoas para cada contexto diferente. Então, cada missionário, cada missionária deve analisar esse contexto e ver se vai usufruir desse direito de levantar sustento por meio de ofertas, ou se vai trabalhar, se vai abrir mão, enfim, né? Então,
esse é o segundo mito. Os missionários deveriam trabalhar para se sustentar e fazer o ministério no tempo livre. Bom, alguns missionários são chamados para isso, mas a regra deve ser sempre essa do apóstolo Paulo e até mesmo do Senhor Jesus, que também vivia através dessas ofertas, né, que ele recebia. Então vamos para o terceiro mito. Bom, o terceiro mito é: não dá para viver com o salário de missionário. A gente ouve muito isso, né, achando que o missionário... Isso tem a ver com o primeiro mito, né, de que o missionário tem que passar necessidade, e, portanto, não dá para viver com o salário de missionários. Bom, com o salário que a gente recebe, a gente consegue pagar contas em dia, a gente consegue pagar nosso aluguel, a gente paga o nosso transporte quando a gente precisava, né, quando estava tendo aulas e ir para a universidade. Se viver significa isso, então sim, dá para viver com o salário de missionário. Mas como o Lucas falou, né, a gente não tem uma BMW, a gente não come no Outback todo dia. Então, esse mito ele tem uma raiz de uma sociedade muito consumista, né? De uma sociedade que acredita que o dinheiro é um Deus que nos dá status, nos dá poder, felicidade. Mas na CRU, né, no nosso treinamento de levantamento de sustento, a gente aprende muito isso. O dinheiro ele não é um Deus nosso, né? Ele é um meio que Deus nos dá para conseguir cumprir a missão que Ele nos deu. Seja você no seu trabalho como advogado, como médico, como policial, ou a gente no nosso trabalho como missionários, né? Então a gente entende que Deus nos chama para ser bons mordomos do dinheiro que Ele nos dá. Então, com o dinheiro que a gente recebe de ofertas que compõem, né, o nosso salário, a gente consegue pagar as nossas contas em dia, o que é muito importante, né? Porque já pensou cortar a luz, cortar a internet? Não vai dar. A gente consegue comprar coisas para nós, né? Comprar roupa, comprar acessório, cortar o cabelo. Mas a gente não fica esbanjando esse dinheiro, porque a gente entende que o dinheiro que a gente recebe não é nosso, né? É para abençoar outras pessoas. Então também a gente aprende a abençoar outros missionários com o dinheiro que a gente recebe. Então talvez você pense: como assim vocês são missionários e ofertam em outros missionários? Nós ofertamos em outros missionários justamente porque a gente entende que é uma bênção poder usufruir desse dinheiro que Deus nos dá através dessas pessoas de um bom jeito, né? De uma boa forma. Então, sim, é possível viver com o salário de missionário. Claro que Cristo nos chama para viver uma vida simples, uma vida... e não é somente nós, missionários, né? Qualquer pessoa. Se você ganha 10 mil reais, você não precisa viver como quem ganha 10 mil reais. Você pode viver com menos que isso. Então, é uma forma que a gente aprende também a saber escolher bem o que a gente vai comprar e viver uma vida simples mesmo, dando testemunho da fidelidade de Deus com a gente, né? Como o Lucas falou, nós casamos em julho desse ano. E muita coisa que a gente pagou do nosso casamento foi com o nosso salário, né? De todo mês a gente tirava uma continha para poder pagar o que a gente tinha que pagar. E a gente conseguiu casar recebendo o salário de missionário. Então, é possível sim, é só ter um controle, né, financeiro. Inclusive, essa semana a gente teve até um workshop na CRU sobre finanças. A gente entende que é muito importante que o missionário saiba lidar com suas finanças de maneira bíblica, né? Sabendo onde investir cada dinheiro, sabendo guardar, sabendo poupar e não ficar esbanjando tudo que a gente recebe por aí. Isso mesmo. Bom, ela falou que a gente oferta em outros missionários, mas assim, não é pra gente se gabar, entendeu? Que a gente fala isso, mas é porque é uma bênção dar, né? É uma bênção dar para outras pessoas. A gente fala pro nosso dinheiro com isso, que nosso dinheiro não acaba na gente, né? Não vem de Deus, aí depois passa pelos nossos parceiros e depois acaba na gente. Não, a gente dizima na nossa igreja, oferta em outros missionários, porque a gente também é um canal para que esse dinheiro que chegou até a gente e tanto nos abençoa, né, também abençoe outras pessoas. E é por isso que a gente entende muito essa ideia de convidar outras pessoas para se juntar a nós, né? Porque Sim. A gente já entende a bênção que é poder dar, a bênção que é poder fazer parte de um missionário que está trabalhando em São Paulo, né, fora do Nordeste, ou de uma missionária que vai para outro país. A gente entende a bênção que é poder fazer parte desse trabalho que está longe de nós e que a gente não pode estar fazendo porque a gente está aqui no Nordeste.
Então a gente sabe como é importante também ter que outras pessoas se juntem a nós. Sim. Bom, um outro mito que eu quero abordar aqui, que nós queremos abordar aqui, tem a ver mais com você e talvez você já tenha tido o desejo de ser um missionário, né, mas aí foi barrado por seus pais, por seus amigos, especialmente pelos seus pais, né? Então, se você já teve esse desejo, mas eles falaram assim, cara, isso não dá futuro, você vai estar desperdiçando sua vida, desperdiçando seu diploma, você deve se divertir, você deve buscar um emprego, faz um concurso, alguma coisa assim. Então, escuta um pouco desse mito, né? O mito número 4. Meus pais nunca vão deixar eu ser um missionário. Esse é o mito número 4. E, assim, particularmente a gente não teve muito esse problema, né? Mas a gente conhece várias pessoas que têm esse problema até agora. Os pais são bem linha dura e bem materialistas, querem que o filho ou a filha tenha um rendimento, não dependa de outras pessoas, né? Como a gente, nós dependemos de várias pessoas que oram por nós, que investem na nossa vida. Você que trabalha no mercado de trabalho também depende do seu chefe, depende dos seus colegas, depende do seu cliente, né? Então, assim, se o problema fosse dependência, né? Depender de outras pessoas, bom, qualquer mercado você vai depender, ou melhor, qualquer profissão você vai depender de outras pessoas também, né? Não existe isso, não. Agora eu sou independente. Bom, isso é muito difícil e muito relativo. Ou, agora eu tenho estabilidade financeira. Esse é um dos maiores mitos também, né? Ah, mas eu fiz um concurso, eu tenho estabilidade financeira agora. Pergunta para quem fez concurso no Rio de Janeiro, no Rio Grande do Sul, se eles estão recebendo direitinho. Pelo contrário, vários salários foram parcelados, né? Mesmo dos concursados, dos comissionados, todos. Então, veja, é o emprego público, o cara fez um concurso, mas mesmo assim não tem estabilidade financeira, porque depende do Estado, né? O Estado pode quebrar, isso a gente já viu 1000 vezes no mundo afora, no Brasil também 1 milhão de vezes, e isso pode acontecer também com você que é empreendedor, com você que trabalha no comércio, enfim, e também acontece com a gente. Nossa vida financeira não é muito estável, mas também não é uma montanha russa que você ganha R$10 e no outro dia ganha 1 milhão, no outro dia ganha R$10 de novo. Não é assim, entendeu? É uma instabilidade mais leve, digamos assim. Então, você que se pergunta como apresentar o seu ministério, a sua visão para os seus pais, né? Além de falar essas coisas que eu falei aqui, mas fale com jeitinho e com amor. Você primeiro deve orar por isso, né? Descobrir quais perguntas os seus pais vão ter, porque como é que você vai descobrir, como é que você vai responder para eles, explicar para eles se você não sabe o que passa na cabeça deles, né? Nossos pais nos amam e, de maneira geral, a maioria deles se importa com o nosso futuro, com as nossas escolhas e quer o nosso melhor. Então a gente deve saber como perguntar também. E aí, depois que você souber quais dúvidas eles têm, quais são as preocupações deles, você vai, pergunta a alguém que já é missionário há mais tempo, você vai lá no RH da organização onde você quer trabalhar e toma a iniciativa de pegar essas respostas e essas informações, porque muito desse medo, muito desse até preconceito com a vida missionária é desinformação, né? Se você se informa, e eu garanto que boas organizações como a CRU e como várias outras vão ter pessoas que podem conversar, né, com seus pais, seus familiares também, explicar bem direitinho. E aí quando os seus pais verem essas pessoas, né, mais maduras, que estão trabalhando há 20, 30 anos e estão bem tranquilos, você com certeza vai ver que era mais fácil do que você pensou, né? Então, apresentar aos seus pais outras pessoas que estão envolvidas naquela organização. E uma coisa que é importante, se você tem aí mais de 18 anos, mais de 20 anos, você precisa começar a assumir responsabilidade pela sua própria vida. É claro que nossos pais são importantes, e a Bíblia nos fala que nós devemos honrar e respeitá-los até o final das nossas vidas, né? Mas, à medida que a vida adulta vai chegando, a gente precisa cortar um pouco esse cordão umbilical. A opinião deles é importante, a gente deve se comunicar, pedir conselhos, mas nós temos agora uma responsabilidade como adultos
da nossa própria vida. A gente vê isso na Bíblia o tempo inteiro. No casamento, o homem deve deixar pai e mãe, a mulher deve deixar pai e mãe, né, e se unirem. Na vida militar, né, lá em Números capítulo 1, os jovens deveriam sair das suas casas e ingressar no exército de Israel. A gente vê isso também no Êxodo 38, nos impostos do templo. Todo aquele maior de 20 anos deveria pagar esses impostos. Então, independente do que o pai dissesse, eles iriam obedecer a Deus. O outro exemplo é o próprio Jesus, né, que chamou seus discípulos quando eles estavam também até mesmo trabalhando com seu pai, né, e eles abandonaram o pai lá, Zebedeu, coitado, né, tinha 2 filhos, e aí eles não perguntaram, painho, posso ir? Eles simplesmente foram. Quando a ordem vem de Jesus, né, a gente entende que esse chamado de Deus que veio para nós é muito mais importante do que os chamados da nossa família. Então, tomar essa responsabilidade para nós agora somos adultos, e eu quero ouvir as inquietações dos meus pais, mas eu também sei que a decisão diante de Deus é minha. Quer falar alguma coisa sobre isso? A gente não tem muito problema, né, como o Lucas falou, e eu acho que para minha mãe, ela começou a se acostumar com a ideia quando eu fui pro meu primeiro projeto missionário, né? Eu acho que isso é importante também, né? Na CRU, especificamente, quando a gente decide ir para um projeto missionário, a gente também precisa levantar sustento para ir para essa viagem. E meu primeiro projeto missionário foi para Venezuela, outro país, e eu tinha que levantar R$5.000. Então, quando eu falei para minha mãe, ela ficou, claro, nervosa, como toda mãe que vê a filha indo para outro país, longe dela, em um país perigoso, né, com todas as questões políticas que estavam rolando lá. Mas ali foi a primeira vez que ela viu que o Deus que chama é o Deus que garante todos os recursos. Ali foi a primeira vez que ela percebeu que, ok, se minha filha algum dia for chamada para o ministério, eu sei que ela não vai passar necessidade porque Deus vai prover todos os recursos necessários para ela. Então eu acho que isso também faz parte desse corte de cordão umbilical, né? Seus pais vão começar a ver que você está tomando iniciativa para outras coisas, para a vida missionária. Não é mãe, cheguei hoje, Deus me chamou para fazer missões na Ásia e eu estou indo amanhã. Não é isso. É um cultivar também, né? Inserir os seus pais nessa nova realidade que para eles é uma novidade, que antes não existia. Né? Antes você era só um bebê, uma criança que dependia ali dos seus pais, e agora você é um adulto sendo chamado por Deus para ir para outro lugar, né? Para estar longe dela. Então, tudo é acostumar os nossos pais, né? Fazer com que eles façam parte disso também, e não jogar tudo para cima e desobedecer. Inclusive, a gente tem uma história de uma missionária, né? Que é a Madaí, que ela conta que ela entrou no ministério, depois de um tempo ela precisou sair porque o pai dela não aprovava, e ela saiu. E depois de um tempo, ela foi trabalhar no escritório, mas depois de um tempo ela conversou com o pai dela e o pai dela liberou ela para poder fazer parte do ministério. Então, também é saber honrar os nossos pais quando aquilo que eles não querem que a gente faça, talvez não seja a hora exata de fazer mesmo, né? Então, é feeling, né? É sentir o que Deus falar para você, Ele vai falar para os seus pais também. Deus não é um Deus de confusão, Ele não vai falar uma coisa para você hoje e outra coisa para sua mãe e para seu pai. Ele vai confirmar no coração dos dois. Então você estar aberto e sensível ao que Deus vai falar para você. Eu queria terminar esse ponto que eu acho muito importante, dando um conselho para os pais e outro conselho para os filhos, né? Então, não sei se tem algum pai nos assistindo agora, né? Mas se tiver, a gente sabe que deixar o filho ir é uma coisa muito difícil, né? E a gente sabe que às vezes o seu não para ele não significa que você não o ama, na verdade é o contrário, né? Significa que você o ama muito e por isso quer o melhor para ele, o melhor para a vida dele, mas talvez esse zelo por ele na vida adulta pode prejudicá-lo até mesmo psicologicamente, né? E não é saudável nem do ponto de vista bíblico, nem do ponto de vista psicológico mesmo, né? Você segurar ele em casa até 20 e poucos, 30 e poucos. Então, assim, isso não é saudável. Mas a gente sabe que não é por falta de amor, né? E aí talvez você pense, se ele quiser fazer missões, que ele vai estar desperdiçando a vida dele.
Mas calma, o conceito de desperdício é você pegar uma coisa que tem muito valor e trocar por algo que tem menos valor, né? Na verdade, o que seu filho vai fazer se ele entrar para missões, ou sua filha, é o contrário. Ele vai pegar a vida dele, que tem pouco valor, e ele vai estar usando a vida dele para algo que tem muito valor, né? Ou seja, o reino de Deus. Ele vai estar pegando o pouquinho que ele tem, a vida medíocre dele, que tem pouco valor, e ele vai estar trocando por muitas almas, por muitas pessoas, etc. Então não é um desperdício de vida, mas é um investimento, ou seja, é um bom negócio. Então, se seu filho ou sua filha tem interesse em missões, claro, você deve se inteirar sobre essa organização que ele está, ver se não é uma seita, ver se não é um negócio assim tenso, né? Mas se for uma organização saudável, pode deixar, porque com certeza a vida dele vai ser muito frutífera onde quer que ele ou ela esteja. E aí o conselho que eu dou também aos filhos é que vocês devem pensar sobre isso, né? Se colocar no lugar do seu pai e da sua mãe e ver que deixar você ir não é uma tarefa fácil quando ele viu você, todas as fases, viu você aprender a andar, aprender a falar, etc. Não é uma coisa fácil para o coração dele. E se coloque no lugar. E outro conselho que eu dou para você que é filho e que tem essa vontade é pensar como eu apresentei as minhas ideias para os meus pais antes, né? Será que antes eu estava muito certo que eu ia casar com aquela pessoa e aí na semana que vem eu já odiava aquela pessoa, né? Eu falei para o meu pai assim: pai, eu acho que é de Deus para mim essa pessoa ou essa empresa, e aí na semana seguinte não é mais de Deus. Como você apresentou suas ideias para os seus pais? Você tem um histórico de ter grande entusiasmo numa ideia e depois abandonar na semana seguinte? Então, se você tem você é uma pessoa volúvel, né? Você é uma pessoa instável aí, então com certeza ele vai desconfiar, ele vai achar, missionário, dou uma semana, ele vai querer outra coisa. Então, assim, como seus pais podem confiar em você a ponto de saber que essa não é mais uma das suas grandes ideias que duram 10 minutos, entende? Então, analise, pense com carinho sobre isso. E esse é um mito, né? Que a gente quer quebrar hoje aqui também. Meus pais nunca vão deixar eu ser um missionário. Será mesmo? E o mito número 5, essa mulher linda que está aqui do meu lado vai falar. O mito número 5 a gente ouve muito, que é: eu preciso ser rico para investir em missões. Tandandam. Gente, não é preciso ser rico para investir em missões. Você pode investir 10, 15, 20, 30, 100, 150 reais. Você pode investir o seu tempo, os seus talentos. Você pode investir o que Deus tem te dado para missões. É uma coisa que a gente ouve muito, né? Quando a gente faz parte do nosso trabalho, levantar sustento. E as pessoas, né, a maioria dos cristãos tem essa ideia, né? Eu ganho pouco, eu não posso investir em missões. Eu tô cheio de dívidas, eu não posso investir em missões, não tenho condições. Porque pensa que para investir em missões, você tem que investir metade do seu salário. Na verdade, não é isso. A gente entende que quando você aceita, né? Assim como aquela viúva de Elias, né? Ela não tinha nada, ela só tinha um pouco de azeite, um pouco de farinha, que ela ia fazer para ela e para o filho antes deles morrerem. Seria a última refeição. Quando Elias chega até ela e pede, ela não diz: olha, eu não vou te dar porque é minha última refeição. Ela fala: tá bom, eu vou fazer. E ela fez porque ela teve fé no coração dela que Deus ia prover o que ela precisasse depois. Não é uma barganha, é crer que Deus é soberano, que Deus é um Deus provedor. Então não cultive no seu coração essa ideia de que você precisa receber muito dinheiro para ofertar muito dinheiro. Se Deus tem te dado muito dinheiro e você tem condições de investir muito dinheiro em missões, adotar, 10 missionários, faça isso. Faça isso. Você vai estar investindo o seu dinheiro no lugar mais seguro que você vai poder investir, que é na grande comissão, que é em vidas que vão ser ganhas, né? O próprio John Piper fala que as causas das missões mundiais, elas já têm um sucesso garantido, né? Então, quando você investe seu dinheiro em missões, você sabe que vai dar certo, porque em Apocalipse 5 a gente tem
o anúncio de que realmente isso vai acontecer. Povos de toda tribo, língua e nação vão adorar a Deus. Então, se você pode, faça isso. Se você não pode, você pode ofertar R$15, faça isso também. E acredite que Deus vai prover tudo que você precisa. A gente tem histórias incríveis, né, de parceiros que ofertam pouco na nossa vida. Eu me lembro que no ano passado eu estava em um acampamento e eu fiz um desafio, né, para as pessoas que estavam lá. E um casal decidiu fazer parte do ministério com pouco, com R$30. Eles me adotaram com R$30. E passaram algumas semanas, o rapaz veio falar comigo. Ele trabalhava com corretora de investimentos e ele estava me dizendo que ele passou por algumas semanas sem nenhum cliente. Quando ele decidiu ofertar na minha vida, apareceu o trabalho para ele. Então a gente tem histórias incríveis de pessoas que decidiram dar um passo de fé, porque adotar um missionário, né? Você tirar uma parte do seu recurso para dar para outra pessoa é um passo de fé, mas Deus provê, Deus dá o dobro. Também tenho várias histórias, né? Eu me lembro de que quando eu estava indo para um projeto, para a Expedição Porto Alegre, uma menina ofertou R$50 para mim. Eram os R$50 que a mãe dela tinha dado para ela para semana, né, na faculdade. Aí ela recebeu a minha mensagem no WhatsApp naquele dia, e ela decidiu pegar aquele dinheiro que ela tinha e ir na lotérica e já fazer o depósito. Quando ela chegou em casa da faculdade, tinha R$50 em cima da cômoda dela, que a mãe dela tinha deixado pra ela. E a mãe dela não sabia de nada. Então, assim, não faça com o coração de que quer barganhar com Deus, né? Ai, Deus, eu vou dar aqui 100 pra eles, e o Senhor me dá 200 de volta. Não é isso. Deus, ele tá preocupado com o nosso coração, né? Com a forma como a gente dá, e não com a quantidade que a gente dá. Então, se você pode ofertar 10, oferte todo o seu coração. Se você pode ofertar o seu trabalho como design, oferte de todo o seu coração. Você pode ofertar o seu tempo, né, para nos ouvir, para nos aconselhar, oferte de todo o seu coração. E Deus vai se agradar disso, né? O nosso trabalho não é somente levantar recursos, né, levantar dinheiro, levantar nosso salário, mas é ministrar fé no coração de outras pessoas. Assim como nós vivemos, né, pela fé na provisão de Deus, nós queremos que outras pessoas também vivam assim. E é uma bênção viver na provisão de Deus, porque todo mês é uma história nova, né? Uma experiência nova com Deus, de provisão mesmo. É isso. Isso mesmo. Também tem histórias bem parecidas, né? Há alguns meses, um casal de parceiros, amigos meus, né? Parceiros ministeriais, eles estavam recém-casados e ambos perderam o emprego. Então, aí, para quem casou, sabe bem como isso é especialmente difícil, né? E os dois perderam o emprego, estavam sem emprego. Então ela veio me falar que aquela seria a última oferta, né? Então mês que vem vai ser a nossa última oferta. Aí tudo bem, eu super entendo, vamos orar, né, para Deus prover. E aí o tempo passou, chegou aquele último mês que ela iria dar a última oferta. E aí ela vem no meu WhatsApp toda feliz, dizendo que ela pagou o boleto, né? Eram R$25 a oferta que ela me dava, e ainda dá, né, na verdade. E ela encontrou R$25 na porta de casa, no portão da casa onde eles moram. Ela encontrou exatamente a mesma quantia no dia que ela pagou o boleto. E ela veio me contar essa história, dizer que ela e o marido entenderam então que não deveriam parar de ofertar, que Deus iria prover. E de fato, um tempo depois eles conseguiram emprego e não pararam de ofertar em nenhum momento. Tipo, significa o quê? Que você vai dar e Deus vai abençoar porque você deu, né? Deus vai, esse aí tá com crédito, né, comigo, eu vou abençoar. Não, Deus não funciona nessa lógica de tipo, eu vou dar bem muito e aí Deus vai me dar 100 vezes mais. Não funciona assim. Mas Deus observa a nossa generosidade, as nossas intenções do nosso coração, e realmente Ele supre todas as nossas necessidades. E Ele quer que a gente também seja um canal, que o dinheiro não acabe na gente, mas que o dinheiro passe pela gente e abençoe outras pessoas de várias maneiras diferentes, né? Então, com certeza você não precisa ser rico para investir em outros missionários. Mas se você for, adote 50 missionários. Isso, né? Porque assim, Deus já te deu muito para que você também ajude muito, né?
Eu poderia, assim, contar vários casos de vários parceiros que a gente tem, que viveram, né, essa provisão de Deus quando decidiram dar um passo de fé. Um muito especial, que eu acho que vale a pena contar, é de uma amiga minha, uma amiga lá de Salvador, uma amiga muito próxima, que ela tinha muita vontade de ofertar em mim, tinha muita vontade, mas ela não trabalhava. Então ela não tinha condições. Na época ela tinha tentado fazer algumas entrevistas e não estava conseguindo emprego. E aí eu conversava com ela: não, amiga, não se preocupe, ore por mim, quando você conseguir um emprego, você se junta a mim na minha equipe de parceiros. Não se aperreie com isso, né? Alguns minutos depois, poucos minutos depois, ela veio falar comigo dizendo que ela ia dar um passo de fé e mesmo sem emprego, ela ia ofertar em mim, né? E aí me passou os dados dela, fez boleto e até hoje ela é minha parceira. No início do ano ela ia parar de ofertar, ela falou assim: amiga, esse vai ser o último mês, porque meu pai vai tirar minha mesada, eu não vou conseguir mais. Foi bem maio, assim, né? Foi bem pandemia, assim. E ela falou assim: então esse vai ser meu último mês. Aí quando chegou no mês seguinte, ela mandou mensagem: amiga, meu pai não tirou minha mesada, então vou continuar ofertando em você. Então a gente tem várias histórias de parceiros que, não só de parceiros, mas da gente também, né? Que decidiu ofertar na vida de uma pessoa e que Deus abençoou, porque não se trata de dar dinheiro, né? Não se trata de pegar aquele dinheiro e sou desapegada com meu dinheiro, toma aqui R$100. Não se trata disso. Se trata de entender que aquele dinheiro que a gente recebeu não é nosso. Não pode acabar em nós, né? Vem de Deus, vem pra nós e a gente pode levar esse dinheiro para outras pessoas e abençoar outras pessoas. Então, quando a gente abençoa uma pessoa, não é a Adriele e Lucas abençoando uma pessoa, é uma ruma de gente que tá atrás da gente nos abençoando, que tá abençoando aquela pessoa também. Então isso é muito legal de observar. Uma história bem recente aqui de casa também é que há uns 15 dias a gente precisou fazer um reparo hidráulico aqui em casa, que acabou custando R$150. E não estava planejado, né? E não estava planejado, com certeza. Ninguém planeja reparar esse tipo de dano, né? E ainda nesse valor. Mas aí o cara veio, etc., trocou uma peça importante aqui do nosso chuveiro. Enfim, foi 150 conto, velho. Foi difícil. Quando ele falou, eu, caramba, velho. Tentei dar uma chorada, mas não teve jeito. E aí, bom, eu tinha um dinheiro vivo aqui, consegui pagar ele. Mas eu, caramba, fiquei sem dinheiro físico, né? Aí, a gente tava fazendo as contas agora no domingo, né? Refazendo as contas da semana, e aí eu vi que na minha conta do Banco do Brasil tinha caído uma quantia, né? Uma quantia inclusive maior do que R$150 de um casal amigo nosso, na verdade você nem conhece, amigo meu mesmo. E aí era um valor maior do que os R$150. Então assim, mesmo que eu tinha o dinheiro físico, né? Eu fiquei achando que eu não tinha, né? E fiquei sem dinheiro, né? Mas na minha conta lá, mesmo sem eu saber, Deus tinha sustentado e eu só vi bem depois. Caramba, foi bem na data do reparo que Deus colocou lá na minha conta, né? Tipo, se eu não tivesse dinheiro físico, eu ia olhar nas contas, ver se tinha, e ia descobrir no mesmo dia. Mas enfim, eu não descobri no mesmo dia. Então, assim, Deus suprindo em tudo. Aí eu paguei um dinheiro alto, mas também chegou uma oferta alta. E a gente conseguiu equilibrar, né, as contas aqui. E era isso que a gente queria falar, né, por enquanto. Esses 5 mitos aí, o último foi: não é preciso ser rico para investir em missionários. E agora a gente quer falar um pouco do nosso ministério com estudantes, né? Oi? Alguém perguntou aí. Quer responder, amor? Como vocês fazem as reuniões para ter mantenedores? É a Thalita. Então, Thalita, normalmente a gente conversa com a pessoa pelo WhatsApp mesmo, ou por ligação, ou por chamada de vídeo. A não ser que a gente esteja assim, em um congresso, em uma igreja, que seja liberado pra gente fazer esse convite publicamente, né? Não são todas as igrejas que permitem, mas quando as igrejas permitem, a gente faz o convite
publicamente. Mas normalmente é pessoal mesmo, né? Entre a gente e a pessoa, a gente ora para que Deus coloque no nosso coração as pessoas que Ele já sabe que serão nossos parceiros de ministério. E aí a gente vai lá e conversa. A gente pode ouvir não, a gente ouve muitos nãos, a gente ouve muitos sims. E a gente também não ouve nada, porque tem gente que dá vácuo, mas acontece. A gente já está acostumado, então... o que é ruim, né? Estar acostumado com receber vácuos. Mas a gente não faz... nem sempre é esse convite público, né? Porque tem igrejas que não permitem. E a gente também prefere esse contato mais pessoal, né? De explicar com mais detalhes com o que é que a gente trabalha, que é o que a gente vai fazer agora. Sim, sim. Então, para você que já ouviu muito sobre missões na África, missões na Europa, missões, enfim, vários países, nós dois somos missionários aqui mesmo no Brasil, com estudantes universitários. Então, o que isso significa, qual organização a gente trabalha, por que a gente faz isso, vocês vão saber agora rapidinho. E no final da live, a gente vai fazer um lançamento bem legal, tá bom? Um presente nosso para vocês. E assim, vocês com certeza vão gostar muito de saber disso. Para quem ainda não sabe, alguns amigos mais próximos sabem. E é isso. Bom, nós somos missionários com estudantes universitários através da Cru Campus, a antiga Crusade Campus for Christ, né? A Cruzada Estudantil Profissional para Cristo, que surgiu nos Estados Unidos com o Bill e a Vonette Bright. E o carro-chefe desse ministério é o ministério com estudantes universitários. E por quê? Por que estudantes universitários? Por que não pobres na Ásia? Por que não europeus? Porque na universidade a gente tem sendo formados agora os futuros líderes da sociedade, né? Então, eu sou estudante universitária ainda. Então, hoje, na minha sala de aula, tem pessoas que no futuro serão professores de escolas secundárias, serão professores acadêmicos, serão juízes, serão várias coisas, né? Então, nós acreditamos que o tempo que a gente investe alcançando o universitário hoje é muito importante, porque no futuro a gente garante um mundo liderado por pessoas cristocêntricas, né? Um mundo sendo bem dirigido por pessoas que servem a Cristo. Uma outra coisa é que a universidade é um campo missionário muito grande, muito, muito grande. Às vezes a gente não tem noção, mas no Brasil nós temos mais de 13 mil campos universitários? Não sei. Nessa faixa. Mas são 8 milhões de estudantes universitários. Exatamente. Isso eu sei, o número de universidades eu não me lembro agora. São muitos universitários. Né? Em cada cidade a gente tem aí pelo menos uns 30 campos. É muita gente. E na universidade também a gente tem uma rotatividade muito grande de pessoas. Então, por exemplo, eu estudo com africanos de língua portuguesa, pessoas de Guiné-Bissau, de Moçambique, de Cabo Verde. Então, eu tenho uma oportunidade específica de alcançar essas pessoas estando no meu país, né? Garantindo que eles vão conhecer o Evangelho aqui no Brasil e vão conseguir levar para o seu país de origem. Então, a gente acredita que, como a universidade tem essa rotatividade muito grande, né, de pessoas, quando a gente ganha um estudante universitário no nosso país ou no país deles, se for o caso, a gente garante uma família, né, que vai ter acesso ao Evangelho também. E não diretamente, né, a partir de nós, mas de outras pessoas. Uma outra coisa é que a idade que o jovem está na universidade é normalmente a idade que as pessoas começam a caminhar com Cristo mesmo, né, que é entre 16 e 23 anos. Então é bem essa fase, né, das pessoas se formando conhecimento. Eu sou de humanas, né, então eu sei... Humanas! Eu sei bem como a universidade ela tem um poder grande de formar opiniões das pessoas, né? E não necessariamente uma opinião boa, não necessariamente o pensamento certo. E nós também acreditamos que o tempo na universidade, né, os 3, 4, 5, 10 anos para que pega a greve, não precisa se restringir apenas a aula, projeto de pesquisa, estágio, trabalho. Não precisa se resumir a isso. Nós podemos investir o tempo que a gente está na universidade para desenvolver o nosso relacionamento pessoal com Deus, desenvolver o nosso ministério pessoal e ajudar com que outras pessoas também conheçam o Evangelho dentro da universidade.
falar? Sim. Então, atualmente nós trabalhamos na equipe Nordeste, que a maioria mora aqui em Fortaleza, né? Nós moramos em Fortaleza. E nós cuidamos e aconselhamos, né, nessa caminhada estudantes de todo o Nordeste. Então, nossa equipe de missionários cuida dos 9 estados. Eu cuido dos movimentos, né, de Pernambuco e da Bahia, de uma grande parte da Bahia, né? Tirando Salvador, o resto da Bahia... Que é bem pequenininha. Grandes cidades, né? Então, no momento, eu estou cuidando de 7 cidades, tá? 7 cidades que tem várias universidades, né, cada uma, vários desafios, e um missionário só para 7 cidades, né? Então, a gente trabalha à distância, fazendo algumas visitas pontuais. Agora, por causa da pandemia, não dá, mas em março eu estava na Bahia, no interior, e em novembro do ano passado eu estava no Recife, né? E aí já estou me planejando também para quando vamos poder visitar novamente essas universidades, esses estudantes, mas a gente está trabalhando com eles online mesmo, né? Então, discipulando, ajudando eles, criando treinamentos, criando ferramentas que ajudem, que facilitem o ministério deles no campus, né? E quando a gente está junto, é muito legal, né? Porque a gente termina também conversando com um pouco mais de intimidade, digamos assim, né? Olho a olho. Então, eu gosto muito desse ministério. Foi o que Deus me chamou para fazer ainda quando eu tinha 14 anos, quando eu ainda era um estudante. E Deus me chamou para o Evangelho e no mesmo dia me chamou também para trabalhar junto com outros estudantes ali do meu entorno. E como a Thalita. Thalita fala, é porque tá a letra branca, aí aqui tá amarela e não dá para ver muito bem. Mas como a Thalita, agora sim, como a Thalita falou, há pessoas muito carentes e necessitadas de Cristo na universidade e para a gente é uma honra Deus ter nos chamado para esse ministério. A gente ama a universidade e também odeia algumas coisas da universidade. Ninguém é de ferro, né? Como, por exemplo, a quantidade de trabalhos que passam, a demora para corrigir prova, e enfim. E não, nunca evangelizei com cálculo 1, porque seria assim, uma humilhação. Mas Jennifer, parabéns. Você é uma máquina. Você é uma máquina. Você é boa em humanas e exatas, em tudo. A gente te conhece. Então, gente, vocês podem saber mais sobre o nosso ministério, ver fotos, ver o vídeo com a história da Cru, enfim, ver um monte de coisa no link que está na bio do meu perfil. Ao sair dessa live, cliquem na bio que está ali no meu perfil e vocês vão ver esse link. E se você teve o desejo de se tornar um parceiro ministerial, né, da nossa família que está começando, se você teve esse desejo, nesse link que está na bio do meu perfil, tem um botão lá para o meu WhatsApp e você pode conversar com a gente, entre em contato, pode ser pelo Instagram também. Eu quero ser parceiro de vocês, eu quero pelo menos saber mais como funciona, como é que é, e aí você vai estar ajudando no nosso ministério a gente alcançar vários estudantes do Nordeste. Então, mas agora, sem mais delongas, a gente quer lançar uma coisa muito importante aqui. Que já acaba o tempo da live, a gente tô correndo, tá? Mas se você tiver pergunta, você pode mandar aqui enquanto a gente fala isso, para no final a gente responder em 2 minutos. Isso. Pergunta aqui no chat que a gente vai ter o maior prazer de responder. Estamos lançando aí o nosso podcast. Yes! Demorou, enrolou esse sonho para sair do papel, tá? Mas deu certo, né? Oi, Rebeca, a gente vai sim, viu? Pode só chamar que a gente vai. Estamos lançando oficialmente hoje o nosso podcast 2 ou 3, tá? E não é quantidade de filhos, tá? Não ainda. Se bem que até poderia ser, porque ela quer 2, eu quero 3, então poderia ser 2 ou 3, né? O número de filhos que a gente quer ter. Mas na verdade é aquele texto, né? Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. Então, quem nunca quis
fazer parte dos 2 ou 3. Sempre foi meu sonho. Se você perguntar qual é meu sonho, eu quero ser 2 ou 3. Então, eu quero ser um dos 2 ou dos 3. Então, eu quero estar ali onde Jesus está no meio, entendeu? Então, o nome do podcast é esse. Eu quero convidar você para se juntar a nós, para ser o 3. A gente é o 2 aqui, ó. Quero convidar você para ser o 3. E a gente junto, aprender junto. E a gente está muito animado para compartilhar com vocês nesse podcast sobre teologia e sociedade. Eu estava querendo fazer o meu podcast Graça Generosa, por causa da minha página Graça Generosa. Eu estava querendo fazer meu podcast chamado Etnê, que vem de etnia, lá de Mateus 28, do 18 ao 20. Para falar sobre história, sociedade. Como eu falei, eu sou de curso de humanas, né? Então eu pesquiso muita coisa. E uma das minhas áreas de pesquisa é raça, racismo, e eu acho importante que a gente tenha discussões cristocêntricas sobre esse assunto, então também queria começar meu podcast. Sim, então, Graça Generosa, Etnê, e aí essa mistura de teologia e sociedade deu o 2 ou 3, o seu podcast de teologia e sociedade, que sim, Everson, já tem 5 episódios no ar, que são exatamente sobre o tema da live de hoje, né? Sustento financeiro, missões. Então a live são 5 devocionais que eu dei sobre esse assunto e que me ajudaram também a editar, né, o podcast, a aprender como funciona, etc. Então eu já soltei lá e o 6º episódio vai sair em breve, que tem a ver com os mitos e realidades aqui da vida financeira dos missionários, que foi o tema da nossa live de hoje. E aí depois a gente tem várias ideias, como falar um pouco sobre cristianismo e pandemia, escravidão na Bíblia, racismo. Qual é o tema que está também na pauta? Deixa eu lembrar. Sobre Onésimo, né? O escravo, que se tornou bispo da igreja, né? Ainda no 1º século. Então, assim, teologia, sociedade, teologia, missões, tudo que está aí envolvendo esses 2 mundos, esses 2 universos. Então começa aí o 2 ou 3 e já, assim que terminar a live, eu vou postar um vídeo que a Jennifer, que estava comentando aqui, fez pra gente, né? Obrigado, Jennifer, por esse vídeo. Uma grande amiga nossa. Uma grande amiga nossa, para quem não entendeu esse dialeto. Obrigado, Jennifer, por ter feito esse vídeo. Assim que terminar essa live eu vou postar. E eu quero muito que vocês compartilhem ao máximo. Sim, Everson. Clica aí, amor. Olha aí. Pergunta do Everson. O podcast será composto por episódios semanais? A gente espera fazer quinzenal. Se tiver, se tiver semanal, beleza. Mas assim, pra gente conseguir fazer, vamos fazer quinzenal, tá? Então já tem várias pessoas aí que eu tô planejando convidar. Então vai ser muito especial. Vocês podem mandar ideias também, né? Do que vocês querem ouvir a gente falando. Isso. E o nosso podcast já está no Spotify, no Deezer, no Google Podcasts e no Anchor. Então era isso que a gente queria lançar para vocês. Gente, a live vai acabar. Ah, é? É. Então tá. Um beijo. Tchau, gente. Obrigada por ter assistido. Esperem o vídeo, viu? Vai sair agora. Tchau, tchau. Cheiro. Nem eu tinha entendido esse dialeto. Ai, essa